Olá, boa noite. O estado se aproxima da marca de 400 mortes por coronavírus. Em 5 dias, 95 pessoas perderam a vida pela Covid-19 aqui no Espírito Santo. O aumento no número de casos confirmados também chama atenção. E quem tem os detalhes sobre isso é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a você que nos acompanha, que acompanha o TN2. Exatamente, Isabela, a gente vê aqui o painel da Covid-19, casos confirmados já chegam aí a 9.520 casos confirmados. Se a gente faz um cálculo aí do início da semana até hoje, sexta-feira, foram exatos 2.363 casos confirmados só nesses 5 dias, de segunda a sexta-feira. A gente não está contando nem com semana, são 5 dias. Número bem elevado. Você falou também sobre a situação dos óbitos, né? Foram 34 registrados aí nas últimas 24 horas, quase 400, 900, 397 óbitos. E o governo do estado salientou que desses óbitos, 9 foram hoje, foram registrados, que aconteceram hoje. O restante, 25, eles aconteceram em outros dias, só que foram confirmados nas últimas 24 horas. De qualquer forma, a gente está vendo aí uma curva ascendente, casos confirmados, o número aumentando e também o número de mortes. Bom, outra coisa, a Secretaria de Saúde, durante uma coletiva de imprensa, já avisou que adquiriu 160 respiradores que devem chegar nos próximos dias, né, para equiparem aí as UTIs aqui do Espírito Santo, um aparelho que é muito importante para os pacientes que estão na UTI por conta da Covid-19. Bom, e apesar dos investimentos feitos pelo Estado, os índices de isolamento local, eles ainda estão longe do ideal. O ideal seria o quê? A cada 10 pessoas, 5 se manter na sua casa, mas isso está longe de acontecer. Dá uma olhada na reportagem. Na Grande Vitória, Cariacica tem a menor média de isolamento social. O índice é o reflexo das ruas. Na Expedito Garcia, a quantidade de pessoas batendo perna na tarde de hoje era assustadora. Parece que todo mundo encontrou um motivo essencial para sair de casa. Correria no aniversário da minha filha e a gente está atrás das coisas. Ainda bem que a gente achou as lojas abertas, algumas também. Vocês ficaram assustados um pouco com esse movimento todo? Demais, muito. Eu nem imaginava que deveria estar tão lotado. Passear um pouquinho, né? Cansada de ficar dentro de casa. Choval do bebê para terminar ainda. Muita coisa. Cariacica é o 5º município do estado com a pior média de isolamento social, que está em 44,79%. Em 4º lugar está Linhares, em 3º Cachoeiro de Itapemirim, seguido de Colatina e Bom Jesus do Norte, que aparece em 1º lugar na pior média do Espírito Santo. A recomendação é de pelo menos 55%, tanto para os municípios quanto para o estado inteiro. Mas, infelizmente, o índice geral chegou a apenas 47% nesta semana. Com tanta gente assim nas ruas, a preocupação aumenta e muito com os leitos de UTIs disponíveis para os pacientes que evoluírem para os casos mais graves da Covid-19. Todo mundo que ganhou da doença fora do Brasil não baseou a sua vitória em remédio, vacina ou leito de UTI. Ou a gente aprende com esses modelos que fizeram sucesso no mundo, ou nós vamos ficar igual uns malucos atrás de leito da UTI, igual os Estados Unidos fez e já está beirando 100 mil mortos do mesmo jeito. A média de isolamento social de cada município e também do estado inteiro está disponível no painel da Covid-19. O objetivo da divulgação desses dados é que cada pessoa tenha consciência de que ela contribui para a construção desses números. Cada pessoa que sai às ruas sem necessidade diminui a taxa e aumenta o contágio. É preciso mudança de comportamento. Não adianta eu fazer uma retaguarda enorme de hospital e não ter os hábitos diferentes que estão sendo impostos pela doença. A doença está falando para nós, eu passo por contato. Você vai querer mesmo fazer contato? O secretário de Saúde do estado não descarta o lockdown. Nós, em junho, teremos um mês muito intenso. Podemos ter que tomar medidas extremas. Pois é, né? Você viu aí que a probabilidade de medidas mais drásticas tem relação, o fechamento de indústria, de comércio, de ruas, tem relação com o índice de isolamento social e também com a taxa de ocupação
das UTIs aqui no Espírito Santo, que podem chegar aí a 91, aí um fechamento mais drástico. Com relação a essa questão de leitos, a gente pode falar também que a Secretaria de Saúde falou sobre a criação do hospital de campanha em Colatina. Isso deve ser decidido na próxima semana. A gente vai ter aí um veredito com relação à abertura do hospital de campanha, mas a abertura está muito ligada também com medidas mais drásticas. Se a gente continuar com esse crescimento e se for, né, do governo essa decisão de abrir o hospital de campanha, que a gente está numa situação bem complicada. Lembrando, 397 mortes em 5 dias no Espírito Santo, né, registradas 95 em 5 dias, quase 400 a gente fechando essa semana. É isso, Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Na verdade, a gente tem que rever o que é necessário. Bater perna não é necessário, só vai na rua se você precisar realmente, né? O impasse quanto à reabertura de academias de ginástica continua. A proposta do governo estadual é que os estabelecimentos possam abrir somente com 5 alunos a cada aula e numa distância de 4 metros entre eles. A proposta não agradou o setor. O Wagner está com a academia fechada há 60 dias e mesmo assim, vazia, ela gera custos para ele. A galera da limpeza que está sempre aqui dando manutenção, tem os professores que a gente está fazendo as lives, eles recebem para isso, tem os impostos, né? Alguns alunos que tinham planos semestrais e anuais continuam pagando a mensalidade. E por isso, Wagner resolveu fazer um sorteio de bicicletas e jumps para deixar na casa desses alunos. Essa foi uma das iniciativas para driblar a situação. Esses alunos eles participaram no sorteio e receberam spin, jump, receberam alguns materiais em casa sem custo nenhum. E a partir daí foi feito um cronograma de lives, que vai de spin, musculação, fit dance, mas de segunda a sexta tem uma programação online, lives. Malhar em casa fica um pouco desmotivador porque a gente acaba tendo outras questões que influenciam, que atrapalham, e a iniciativa deles de realizar a live, dando aulas, com essa preocupação toda foi incrível. Mesmo em casa, eu faço o jump todo dia, né, acompanhando a live. E não só o jump, mas a academia também transmite outras lives de outros exercícios onde eu também faço para não ficar parada. Todas essas manobras que o Wagner vem fazendo desde o início da pandemia é para manter a academia dele até que possa abrir de novo. Mas a última conversa entre os representantes desses profissionais e o governo do estado não foi muito animadora. É que a proposta é de que as academias aceitem apenas 5 alunos em cada horário, com distanciamento de 4 metros e sem atividades aeróbicas. Completamente inviável, não tem como, porque é um custo muito alto, você tem que voltar com todos os funcionários, todos os colaboradores, voltar toda a equipe, toda uma estrutura, e aí você tem um custo de 100% e assim, é inviável. A previsão será de demissão de cerca de 50% dos profissionais dos setores de academias, estúdios. Olha, por enquanto, o impasse continua. 15 agências da Caixa Econômica vão estar abertas amanhã para o pagamento do auxílio emergencial. As agências ficam em Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus. O atendimento começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia. A Caixa afirma que não é preciso madrugar nas filas, porque todas as pessoas que chegarem durante o horário de funcionamento vão ser atendidas mesmo depois do fechamento da agência. A relação de agências que vão funcionar está disponível no site caixa.gov.br/atendimento. Importante ver o bairro, né, que vai estar aberta a agência para você também não perder tempo. Apesar da proibição dos ônibus andarem cheios, ainda tem Transcol circulando com passageiros em pé, um risco de contaminação. E agora vai ser possível fazer uma denúncia, inclusive se há pessoas sem máscara. Não é difícil encontrar passageiros do Transcol que tiveram que entrar em ônibus lotados. O Valmir é um deles. Fazer o quê, irmão? A gente tem que chegar logo onde que a gente tem, que é o objetivo da gente, né? Fazer o quê? Mas que tá perigoso, tá, ué. Tá muito lotado. A dona Elzira até entrou no coletivo, mas não teve coragem de seguir viagem e voltou. Eu desci porque tá muito cheio, filho. A senhora ficou com medo de pegar alguma coisa? Não vou não.
porque eu já estou de idade. Apesar da proibição de circularem com a capacidade acima do número de assentos, a cena de coletivos cheios e pessoas sem máscara se repete com frequência pelos terminais da Grande Vitória. Olha só que tá a situação do terminal. Tá muito complicado, né? O ônibus tá tudo cheio, tá tudo lotado, você vê isso. Então vamos prevenir. Na última terça-feira mostramos que as linhas 518 e 535 do Transcol e também a linha 211 do Sistema Municipal de Vitória estão regularmente lotadas. Aí o ônibus que só que não pode andar lotado, ó, todo mundo em pé aí, ó. Você fica 40 minutos num ponto de ônibus, quando vem lotado, ó, todo mundo em pé. Por isso, para identificar outras linhas em que o problema está acontecendo e planejar ações mais efetivas, a Ceturb lançou a função Denuncie Sem Máscara e Lotação dentro do aplicativo Ônibus GV. Para ajudar com essas informações é bem simples. Baixe o aplicativo, selecione a opção de denúncia e coloque o número da linha ou o nome do terminal onde você identificou o problema. E pronto, é só enviar. Lembrando que você não precisa se identificar. Cerca de 400 mil capixabas já possuem o aplicativo. Então, sabendo o número da linha, a gente sabe se ela vinha do bairro alimentadora para o terminal, qual é o ponto que ela ficou mais cheia, por que está ocorrendo. E aí todos os técnicos da Ceturb vão poder redimensionar e ver realmente, efetivamente, o que está acontecendo. E a gente pode fiscalizar melhor, planejar melhor e também fazer novas medidas de conscientização. A recomendação é que os passageiros embarquem somente em veículos com assentos disponíveis. Antes, devem aguardar o coletivo no terminal na marcação das filas para manter a distância de no mínimo 1,5 m, além de utilizarem máscara. As inscrições do Enem, que seriam até hoje, foram prorrogadas. O novo prazo, definido pelo Ministério da Educação, será até a próxima quarta-feira, dia 27 de maio. Após a inscrição, o pagamento do boleto deve ser realizado até o dia 28. O prazo da inscrição, o valor da inscrição é de R$ 85. Já a data das provas ainda não está definida. Sabe-se que deve acontecer em dezembro ou janeiro do ano que vem. Uma enquete online será feita com os participantes inscritos no final de junho. O Enem foi adiado após entidades estudantis entrarem na Justiça e o Senado aprovar a proposta de adiar as provas por causa do coronavírus. A seguir, a gente fala dos casos de violência aqui no estado. A polícia prendeu 4 suspeitos de terem participado da morte de um DJ na Serra. Agora, imagens ao vivo para você do trânsito ali na reta do aeroporto. A gente já volta. 4 suspeitos de envolvimento na morte de um DJ na Serra foram presos. Segundo a polícia, a disputa pelo tráfico de drogas já deixou 8 mortos em 45 dias. Drogas, munições e uma submetralhadora de fabricação caseira de calibre 380. Esse foi o material encontrado com 4 criminosos em São Marcos, na Serra. A polícia foi recebida a tiros quando realizava a operação no bairro. Visando dar uma resposta efetiva e imediata aos 8 homicídios que ocorreram naquela região no prazo de 45 dias, nós desencadeamos uma operação na Rua 3 do bairro São Marcos, ponto de intenso tráfico de drogas. Quando nós nos aproximávamos, fomos recebidos a tiros pelos indivíduos que ali se encontravam. Imediatamente nós revidamos os disparos para repelir a injusta agressão e conseguimos realizar a prisão dos 4 indivíduos que ali se encontravam, sendo 2 maiores e 2 adolescentes. Segundo a polícia, os homens presos são suspeitos de terem matado o DJ Vitor Pereira de Jesus na noite do último domingo. O inquérito ainda vai apontar se o DJ Vitor tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O que já é de conhecimento da polícia é a disputa de gangues rivais pelo comando do tráfico na região. Guerra muito antiga, já perdura muitos anos, mas se acirrou nos últimos 2 meses aí. Sempre visando a disputa do controle do tráfico de drogas, das bocas de fumo do local. Então, esses bairros, Santo Antônio e São Marcos, são os rivais e vão se aliando a outros bairros para ganhar força, para ganhar mais gente. Agora, a Delegacia de Homicídios da Serra trabalha para enfraquecer o tráfico e prender os criminosos. Para o delegado, isso vai diminuir o número de mortes na região. Com o enfraquecimento das 2 facções que brigam pelo domínio do tráfico ali na região, teremos uma diminuição considerável nos homicídios na região ali de Serra 7, Santo Antônio, Cascata, São Marcos, Colina da Serra e Jardim da Serra. Os suspeitos foram autuados e levados para o presídio. A polícia tenta identificar os criminosos que espancaram e mataram um idoso em Cariacica.
A vítima foi assassinada em um terreno perto de casa. João Teixeira Siqueira Neto, de 65 anos, foi morto com 14 tiros. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte. Segundo testemunhas, o idoso tinha o costume de andar sem roupas pelo quintal, mostrando as partes íntimas para mulheres e crianças. Ele teria sido visto por um traficante que ficou revoltado e começou a agredi-lo com comparsas e depois o mataram. Denúncias dos suspeitos devem ser feitas pelo 181. Olha, gente, ainda falando de violência em Cariacica, 3 pessoas foram presas, acusadas de pelo menos 10 assassinatos no bairro Nova Rosa da Penha. Em um dos casos, a vítima foi arrastada para a rua e espancada na frente de várias pessoas. O delegado responsável pelo caso falou da atuação dos suspeitos ali na região. Esses elementos, eles são investigados pela nossa delegacia em 10 inquéritos policiais, dentre crimes de homicídio consumado e tentado praticados ali no bairro de Nova Rosa da Penha somente nesse ano. A gente observou no decorrer das investigações que esses elementos eles estavam expulsando os moradores da localidade, se apropriando de bens desses moradores e implementando um verdadeiro pânico ali no bairro, né? Então, com a retirada desses elementos de circulação, a gente acredita que vai dar um pouco mais de tranquilidade para os moradores do bairro. A gente lembra, mais uma vez, que o único poder constituído é o poder do Estado legalmente constituído, e não desses elementos. E a nossa delegacia está atenta a qualquer crime cometido no município de Cariacica, ele está sendo investigado. Os elementos vão ser identificados, capturados e serão levados à justiça para responder pelos seus atos. No retorno do TN2 você vai ver a associação pede reabertura dos shoppings aqui no Espírito Santo. Agora imagens ao vivo no centro de Vitória, a gente volta bem rapidinho. Esta semana o governo do estado anunciou que os shoppings devem permanecer fechados, mas as associações que representam os estabelecimentos reclamam dos prejuízos. O comércio de rua está funcionando em dias alternados e já tem bastante gente indo às compras. Só que os shoppings, os primeiros a fechar durante a pandemia, seguem assim, de portas fechadas. Depois de quase 3 meses, lojistas que amargam grandes prejuízos apresentaram um documento ao governo com medidas que seriam adotadas caso os shoppings voltassem a abrir. São mais de 60 itens que visam a proteção dos clientes e horário alternado de funcionamento. Cada tópico desse tem vários itens, né? Como, por exemplo, eu posso citar aqui o uso obrigatório de máscara, a contagem do fluxo de pessoas, a distribuição do álcool em gel dentro do mall, colaboradores e lojistas que entrarem nesse momento até abrir o shopping, a temperatura vai ser medida, e também está propondo um horário alternativo de abertura, que seria de meio-dia às 20 horas, é um horário padrão dos shoppings que estão abrindo pelo Brasil afora. Essa semana, o governo anunciou que chegou a propor uma reabertura dos shoppings seguindo os mesmos moldes do comércio de rua, ou seja, com controle na entrada de clientes e funcionamento em dias alternados. Mas essa proposta foi recusada pela Associação de Shoppings. O presidente da Associação de Lojistas deste shopping em Vitória explica que o modelo proposto pelo governo não funcionaria. Essa proposta de dias alternado, evidentemente que ela não daria certo. A questão do funcionário, ele viria num dia sim e outro dia não, um dia sim e outro dia não. O cliente ficaria perdido nessa brincadeira, entendeu? Você chegou ali agora, foi medida a sua temperatura, um pouquinho mais à frente tem álcool para limpar as mãos. Quer dizer, é todo um ritual de segurança que é difícil você hoje ver isso aí. O shopping da capital adotou o modelo de vendas em drive-thru como uma maneira de driblar a crise. Mas o que os lojistas querem mesmo é uma previsão de quando poderão voltar a trabalhar. Nós já estamos nessa brincadeira há aproximadamente ou mais de 60 dias. E as contas não param de chegar. Compreendemos a posição do governador, mas a verdade é que é um risco muito grande para o funcionário, para desemprego. O governo dando ok, baseado em todos os itens desse protocolo que os shoppings vão seguir, a gente pode novamente abrir as portas. Olha, na quinta-feira da semana passada, o governo afirmou que a decisão sobre a reabertura ou não dos shoppings seria divulgada na semana que vem. Falando em semana que vem, te vejo na segunda-feira, viu? Bom final de semana, boa noite para você.